Fala pessoal, tudo bem? Todo mundo seguro por aí? Então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Então hoje eu vou tratar um pouquinho sobre as necessidades, né, de avaliação dos agentes químicos. Então a ideia aqui é tratar um pouco com vocês da quantidade, né, e da gravidade desses agentes. Então é assim, ó, todos os dias a gente tem lá o CAS, né, que é a American Chemical Society, coletam e analisam literatura científica publicada no mundo todo, criando uma coleção de informações mais atualizadas e de mais alta qualidade do mundo, dentro desse sisteminha aqui. Lá eles abrangem os avanços da química, das ciências relacionadas, né, nos últimos 150 anos. Então o CAS, né, que é como a gente comumente chama aí, através né, capacita os pesquisadores, líderes empresariais, profissionais da informação em todo o mundo com acesso imediato às informações confiáveis necessárias para impulsionar inovações. Então a inteligência humana, ela está no coração do caso aí, tá? E a equipe deles aí são formados de analistas, né, incorporam uma riqueza de conhecimento especializado que permite extrair e verificar com precisão uma infinidade de dados e insights importantes de cada publicação, fazendo conexões, descobrindo tendências, né? E somente possíveis com o poder combinado da análise humana especializada nessa questão da tecnologia e avançada de dados, tá certo? Então essa aqui é uma descrição que está lá no site do caso e é o que eles veem aí no geral, uma visão do que eles fazem, né? Então é assim, ó, buscando lá, quando eu estava montando essas apresentações agora, recentemente, a gente tem então, essa aqui é uma fonte muito confiável para consulta, né? Então, a gente tem lá um número de registro, CAS, né? E cada substância tem um número desse aí, tá? Serve como um padrão universal, então, para esses, em todo mundo, né? Fazer essa consulta. Hoje nós temos lá no site, né? Que eles estão com mais de 204 milhões de substâncias orgânicas e inorgânicas divulgadas na literatura desde 1800, que foi quando eles começaram a fazer, né? Esse levantamento. Inclui ligas, compostos, né, de coordenação, minerais, misturas, né, polímeros e sais. 69 milhões de sequências de proteínas e ácidos nucleídicos. É enriquecido com dados e propriedades, né, e atualizado diariamente. Então isso aqui muda muito, né? De, sei lá, 6 anos atrás tinha 80 milhões, e eles, assim por diante, eles vão aumentando muito esses números aqui. Então é uma fonte muito confiável para a gente poder consultar. Certo? Antes de eu falar um pouquinho dos efeitos, a gente encontra esses números aqui nas FDS aí, né? E na antiga FISPIC, tá certo? Então, através desses números que a gente encontra na FDS e na FISPIC, é que a gente consegue encontrar lá, por exemplo, se tem alguma limite de tolerância, né? E também como proceder aí, de repente, em alguma situação de emergência, a gente vai conseguir verificar isso através desses números, certo? Alguns efeitos, né? Então, substâncias químicas compostas formadas por moléculas mais complexas podem, né, mesmo com idêntica fórmula molecular, possuir estruturas diferentes, dependendo de sua forma espacial. E isso é chamado dentro da química aí de isomeria, né? Então, por exemplo, a gente tem lá o xileno, né, que é conhecidamente aí prejudicial à saúde, né? Tem essa fórmula aqui, C8H10. E ele pode ser representado de 3 formas diferentes, como está mostrado na figura aqui: o ortoxileno, o metaxileno e o paraxileno. Cada uma dessas formas isoméricas aqui possui algumas propriedades, inclusive físico-químicas diferentes. Por exemplo, como ponto de ebulição aí uma da outra, né? Então, o xileno, por exemplo, é cerca de 5 graus mais alto que todos os demais isômeros aí. Então, além de propriedades físico-químicas, os efeitos das substâncias nos vegetais e nos animais também podem variar de acordo com a sua estrutura molecular. Então, não é porque tem, né, essa mesma estrutura molecular que elas vão ter as mesmas reações aí no corpo ou nos animais, tá certo? Então, por exemplo, essa fórmula molecular C6H14 pode representar uma substância de cadeia linear, cadeia reta, é tóxica para os nervos periféricos dos seres humanos. Já o hexano de cadeia ramificada, que tem a mesma fórmula molecular, não vai possuir esses efeitos. Então é importante a gente ter, né? Não é porque a gente encontra essa fórmula aqui que essa determinada fórmula molecular vai conduzir ali para uma situação. Então a gente consegue, através do número do CAS, identificar aí se essas substâncias
vão fazer mal ou não, né? Resumindo aí, então, né? Algumas substâncias simples, todas as substâncias simples vão possuir só um elemento. Por exemplo, o hélio, o hidrogênio lá, por exemplo, tem 2 átomos de hidrogênio, né? O cloro tem 2 átomos de cloro ligado. O enxofre, 8 átomos ligados, né? Em círculo, então o SO8 lá. Substâncias compostas possuem mais de um elemento. Por exemplo, a água tem 2, né? Hidrogênio e um átomo de oxigênio. Sal de cozinha, um átomo de sódio e um de cloro. E o cloroforme, um átomo de carbono, um de hidrogênio e 3 de cloro. Isomeria, então a gente tem lá a mesma fórmula molecular. As substâncias possuem diferentes estruturas espaciais e cada uma com propriedades físico-químicas próprias, podendo ter efeitos à saúde também diferentes. E produto químico pode ser tanto uma só substância química como uma mistura entre substâncias aí, certo? Então, para facilitar, né, a identificação das substâncias químicas, um dos meios mais utilizados que a gente tem é o CAS, né? Número de registro aí fornecido. A numeração vai sempre possibilitar congregar sinônimos e diferentes nomes adotados em diversos idiomas e também permite separar os isômeros. No exemplo aí que a gente viu dos chilenos, né, mostrados anteriormente, o caso do orto chileno, o chileno do para-chileno são respectivamente esses números aqui, ó. Então você percebe que dependendo do tipo, né, de formação ali da molécula, ele vai ter um número diferente do CAS. O solvente, por exemplo, de cloreto de metileno, é esse número aqui, tem várias denominações, somente em português. Então a gente vê todos esses nomes, né? Diclorometano, dicloreto de metileno, freon 30, R30, DCM, MDC. Então quando a gente for fazer a aulinha lá da FDS, eu vou mostrar para vocês aonde a gente encontra essas informações e como que elas são importantes aí para nós, né, na identificação desses produtos, tá certo? Então é assim, ó, os riscos químicos, né, eles podem lá, de repente, ter uma dermatite, né, uma alergia, né, contato com o produto químico, então, pela pele, né, uma neoplasia maligna, por exemplo, um câncer de pulmão ou de estômago, tá certo? E demência, né, por contato com metais tóxicos. Então, os efeitos são diversos, né, e em diversas partes do corpo aí, tá certo? Na próxima aula, então, a gente vai falar de toxicologia. Eu coloquei toxicologia 101 aí, que é pra gente tratar bem do basicão, já que esse aqui vai ser um curso introdutório. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima aula aí.